O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o tema da nossa novena nesse 6º dia é a própria Sagrada Família. Jesus, Maria e José, porque Deus em si é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. É a família trinitária, o mistério da Trindade. Deus não é um ser isolado, não é um ser único. É único e, ao mesmo tempo, é uma comunhão. É este grande mistério. As 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus não quis ficar no seu mistério, veio até nós. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança e criados também para vivermos em família. Isso já está presente no Antigo Testamento e Jesus depois confirma claramente. Acrescento que Deus uniu o homem, não separe. Então Deus criou o homem e a mulher para que vivessem e procurem viver em família, não isolados. E o ser humano, nós sabemos que um necessita do outro sempre, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Necessitamos uns dos outros sempre, em tudo. Faz parte da nossa vida, da nossa essência, vivermos juntos, em comunhão. E Jesus, vindo à Terra, ele também quis ter uma família. José e Maria. Portanto, e ali Jesus passou 30 anos.
Na família de Nazaré, a Sagrada Família. Então a família, ela tem um valor importante, imenso, fundamental na vida de todo ser humano. Ninguém vive isolado, ninguém vive, é uma ilha, como alguém já disse. Nós necessitamos. E é na família que tudo se desenvolve, na família que tudo a pessoa aprende e depois vai viver a sua vida segundo aqueles valores que ela recebeu. Então veja a importância dos pais. Os pais são os primeiros educadores, primeiros catequistas, primeiros formadores de consciência. Tudo passa pela família. E hoje, tantas vezes, com o mundo atual, as pessoas vivem uma verdadeira confusão, querendo colocar outros valores no lugar da família. Mas não foi assim que Deus criou a família. Deus a criou para viver em comunhão, homem, mulher e filhos. Crescei e multiplicai-vos. Então Deus deixou definido este caminho para o homem. São João Paulo II, por exemplo, na sua carta às famílias, ele chegou a dizer que a família é o santuário da vida, e vida em todos os sentidos. E, de fato, é ali que surge a vida humana, é o lugar sagrado. Santuário, é ali que a vida ganha sentido. Então, portanto, a vida é algo sagrado, e tudo aquilo que favorece a vida é importante. Portanto, é missão sagrada da família, guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor à vida. O Vaticano II também chama a igreja a família de igreja doméstica. Vejam bem, igreja doméstica, onde Deus reside, onde Deus deve estar presente, deve ser conhecido, amado, adorado, servido. Em Caná da Galileia, por exemplo, Jesus estava presente no casamento. Isso para mostrar que também ele está presente na família, quer estar na família. E a salvação da pessoa e da sociedade humana está ligada à condição da comunidade conjugal. Então a família é tudo na vida da pessoa, pode encaminhar a pessoa para a vida, para a salvação ou mesmo para a condenação. Então a missão da família é muito grande e fundamental. Como também lembra o outro documento do Vaticano II, a Gaudium et Spes, diz assim: a salvação da pessoa e da sociedade humana, ela está profundamente ligada à condição da comunidade conjugal familiar. Interessante isso, né? Porque tudo nós aprendemos na família. A escola, a igreja, as instituições são para alargar, aprofundar, mas os educadores são os pais. A primeira educação, ela está na família. Então, desde o início, Deus criou o homem e a mulher para que fossem uma família, viverem juntos. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus é uma família, então a nossa vocação não pode ser diferente. E quando procuramos caminhos diferentes, infelizmente o ser humano sempre encontra-se num vazio. Por exemplo, aquela passagem bíblica de Jesus, Maria e José foram a Jerusalém, na festa, depois Jesus ficou lá no templo. Eles voltaram aflitos procurando, mas diz o Evangelho que Jesus apenas, eles o reencontra, José e Maria os reencontra, ele volta para casa com eles, porque era-lhes submisso, como diz o Evangelho. Então vejam bem o exemplo da obediência. O nosso Papa Bento XVI, Papa Emérito, em 2008, numa reflexão que ele fez, falando da importância da família, ele chegou a dizer: sem a família não pode haver paz no mundo. Isso é verdade, hein? Sem a família não pode haver paz no mundo. Portanto, a Sagrada Família, ela é um modelo de unidade, de amor, de vida. E algumas virtudes importantes que nós temos tanto na pessoa de São José, estamos no ano de São José, como na pessoa de Nossa Senhora: fé, obediência, oração, fidelidade, perseverança. Virtudes fundamentais também que não podem
ficar de fora da família humana. Fé. Oração, obediência, fidelidade, perseverança. Isso não é só na família, em tudo, na vida, se não existir essas virtudes, nós nos perdemos. Hoje, por exemplo, como figura bíblica, nós temos a pessoa de Ana, a mãe de Samuel, uma mulher que sofreu muito, era estéril, e ela então, entre lágrimas de amargura, de dor, até de humilhação, ela reza com fé a Deus e faz uma promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida. E Deus lhe deu a graça. Apesar de ser estéril, ela concebeu e deu exatamente a ele o nome de Samuel, porque dizia: eu o pedi ao Senhor. Então, meus irmãos, vejam, quando nós pedimos com fé, quando nós acreditamos e rezamos com convicção, com amor, Deus não deixa de nos atender. Como eu vi certa vez um pregador, Deus não resiste àquela pessoa que se coloca ajoelhada e reza. E de fato, pedi e recebereis, batei vos será aberto, procurai e achareis. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Deus não mente, não é mesmo? Deus não mente. Ser humano, sim. Todos nós mentimos, ou já mentimos na vida. Vocês nunca fizeram isso? Todos nós fazemos, infelizmente, né? Deus não, Deus é fiel, Deus é reto. Portanto, quando Deus nos chama, Deus nos confia uma missão, não precisamos ter medo, mas ter coragem, confiança. As provas Deus permite. Toda a vida humana é marcada por provas. Na Bíblia nós temos tantos exemplos dos grandes homens, das grandes mulheres, como hoje Ana, mãe de Samuel. Mas não perderam a fé, a confiança, e Deus não deixou de atender a todos eles. Então vamos hoje renovar o nosso compromisso, a nossa fé, e pedir a Deus que Ele ore para nossas famílias, para nossas comunidades, para a nossa pátria, para o mundo de hoje tão confuso, tão perdido, nessa mudança de época, onde infelizmente as pessoas não querem mais, muitas vezes, a luta, o sacrifício, querem tudo de modo muito fácil, mas tudo aquilo que vem fácil vai embora mais fácil ainda. O sacrifício é algo importante, né? Trabalho, sacrifício, renúncia, são coisas fundamentais, que toda criancinha já precisa aprender desde pequena. Trabalho, sacrifício, renúncia. Faz parte da vida. Quem não passa por isso, quem não aprende essas virtudes, trabalho, renúncia, sacrifício, não saberá também valorizar a vida. Agora, quem passa por isso valoriza e ajuda o outro, torna-se mais humano, torna-se mais cheio de Deus, solidário. Então, peçamos hoje a Deus esta graça para nossas famílias, para as famílias do Brasil e do mundo. Amém?